Olá, meu nome é Mayara e hoje eu vim apresentar características gerais do reino fungi. O reino fungi é composto pelos fungos. Os fungos compreendem um reino bastante diverso, que inclui organismos unicelulares e pluricelulares, sendo pluricelulares a maioria e unicelulares as leveduras. Esses organismos são heterótrofos, ou seja, não sintetizam o próprio alimento. Devido a essa necessidade de se alimentar de matéria orgânica, os fungos podem desenvolver relações diversas com outros seres vivos, decompondo os restos de seres que morreram, parasitando outros organismos vivos ou estabelecendo com eles relações mutualistas. Então, eles são agentes decompositores, que degradam a matéria orgânica. Eles formam os mofos em roupas, paredes, móveis e alimentos. Estrutura corporal. Esse reino apresenta indivíduos unicelulares e pluricelulares. Inicialmente, o representante unicelular conhecemos como fermento de padaria. As levaduras categoria a qual esse fungo pertence realizam fermentação e é por isso são muito utilizados na produção de pães, vinhos e cerveja. Além disso, eles podem ser fonte de proteínas. Já os fungos pluricelulares são filamentosos, ou seja, formados por um conjunto de filamentos chamado hifas. As hifas são filamentos microscópicos que formam emaranhados com a capacidade de crescimentos constantes, passíveis de serem encontrados em grande extensão no solo. É por essas estruturas que o fungo obtém seu alimento. E quando as hifas se emaranham, formam o chamado micélio. Por último, e não menos importante, aparecem os fungos com o corpo de frutificação, que sua formação estrutural se dá pela compactação de várias hifas. Elas surgem fora do solo, como os cogumelos e as orelhas de pau. Em cada espécie, o corpo frutificação tem um aspecto diferenciado, e isso nos permite distinguir exemplares mais diversos, desde aqueles com a importância econômica até os que são perigosos aos seres humanos. O corpo de frutificação é importante na produção desses fungos, pois é a partir dele que são liberadas as células reprodutoras, chamadas esporos. Eu sou Esmeralda, do 7º ano A, no trabalho Reino Fungi. Foi possível observar a sua aplicação, que vai desde a utilização para o enriquecimento do solo em nutrientes e muitas vezes para a realização até da mesma limpeza ecológica. É aplicado na indústria farmacêutica, alimentícia, pode ser utilizado em produção de bolos, pizzas, cerveja e outras bebidas alcoólicas, no processo de fermentação. Os tipos de fungos. Alguns fungos são popularmente conhecidos, como por exemplo os bolores, mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelos, e entre outros. Um exemplo desses fungos são os fungos saprófagos, que são responsáveis por grande parte da degradação da matéria orgânica, propiciando a reciclagem de nutrientes, juntamente com as bactérias saprófagas. Eles compõem os grupos dos organismos recompositores. Olá, meu nome é Paulo Henrique e eu vou falar sobre nutrição. Como sabemos, os fungos são heterótrofos e usam uma grande variedade de fontes de alimento, desde a matéria orgânica, de cadáveres, de animais e de plantas, até organismos vivos. Ele digere esse alimento fora do seu organismo. O micélio possui poderosas substâncias denominadas enzimas digestivas, capazes de digerir o alimento que servira de fonte de energia para os fungos. Após essa dimensão realizada externamente, o fungo absorve os alimentos, resultando esse processo. Olá, meu nome é Mayara e eu vim falar sobre a reprodução dos fungos. Os fungos têm dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada.
Primeiramente, eu vou falar sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é a reprodução mais simples. Nos fungos unicelulares, como as leveduras, ocorre o brotamento, que é o surgimento de uma nova célula resultante de uma multiplicação celular, que se separa, dando origem a um novo indivíduo. Temos também a reprodução por fragmentação. Nesse tipo de reprodução, são os fungos multicelulares que se reproduzem-se, de forma que o micélio, que é o conjunto de hifas, se fraciona em pedaços e de cada um desses pedaços surgem novos fungos. Temos também a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, os fungos apresentam hifas diferenciadas pelos sinais mais e menos. Com isso, as hifas do tipo mais se unem às hifas do tipo menos, provocando a união dos núcleos de ambas as células. No final do processo, surgirão células reprodutoras, zigotos, que darão origem a novos fungos. Olá, meu nome é Paulo Henrique, vou falar sobre doenças causadas por fungos. Os fungos são capazes de invadir e colonizar o corpo de um organismo vivo, produzindo assim alimento para sua sobrevivência. O problema é que quando os fungos parasitas começam a se multiplicar e lançar substâncias nocivas à saúde dos organismos, os perderam, tornando-se a relação desanômica. As enfermidades causadas por fungos recebem a dominação de micose. Candidiase é uma infecção causada por qualquer tipo de fungo. Gênero: Candida. Existem mais de 10 espécies desse fungo, sendo que a mais comum afeta os seres humanos e a cotidiano albincas. Pede atleta ou ferimento. Não, ou frieira. É uma micose que ataca homens e mulheres, provocando desconforto nos pés e nas unhas quebradiças. Essas doenças é assim denominado devido à unidade produzida nos pés dos atletas. Denamidade, soboreira ou caspa. É uma descascação de pele que provoca coceira, vermelhidão de couro cabeludo e queda de cabelo. O fungo Ptyrosporo ovale está relacionado à inflamação que pode ter relação com estresse, alimentação e etc.